Olá, boa noite. O Supremo determina que governo federal e Congresso apresentem informações sobre a destinação de recursos por meio de emendas parlamentares, o chamado orçamento secreto. STF forma a maioria para negar recurso em ação que discute a descriminalização do aborto. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça torna réu conselheiro de Mato Grosso do Sul por lavagem de dinheiro e mantém afastamento do cargo. Após descobrir medidas cautelares, homem conhecido como Sheik dos Bitcoins é preso em nova operação da Polícia Federal. Tribunal Superior Eleitoral envia urnas eletrônicas para o Rio Grande do Sul substituir as que foram danificadas nas enchentes. Ministros do Supremo recebem comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho. E ainda, no Dia Internacional dos Povos Indígenas, a gente fala sobre as lutas, os direitos e as tradições dos povos originários do nosso país. Jornal da Justiça desta sexta-feira, dia 9 de agosto, começa agora. O Supremo determinou que o Executivo, o Senado e a Câmara dos Deputados apresentem documentos e informações sobre a destinação dos recursos por meio de emendas parlamentares que ficaram conhecidas como orçamento secreto. Entenda na reportagem de Carolina Chaves. As emendas parlamentares são recursos do orçamento público enviados pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal para estados e municípios. Estão sendo questionadas no Supremo por falta de transparência nos repasses das emendas, conhecidas como orçamento secreto. Essa modalidade já foi considerada inconstitucional pelo STF. Na ação apresentada pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, o relator, ministro Flávio Dino, considerou a dificuldade do Legislativo para localizar documentos e rastrear os valores repassados. Por isso, o ministro determinou que a Câmara e o Senado apresentem informações sobre a destinação e mudanças na destinação dos recursos dessas emendas, além dos motivos para o envio dos recursos e a natureza da despesa. Já o governo federal deve informar todas as emendas que foram indicadas este ano. O ministro Flávio Dino ainda deu prazo de 10 dias para que o Tribunal de Contas da União apresente todos os documentos dos processos que tramitam no TCU sobre irregularidades na execução dos valores das emendas de relator, consideradas inconstitucionais. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para negar recurso da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil em ação que discute a descriminalização do aborto. A CNBB pedia a anulação do voto da ministra aposentada Rosa Weber, primeira relatora do caso no STF. A reportagem é de Evelyn Araújo. A maioria dos ministros acompanhou o voto do atual relator da ação, ministro Flávio Dino. No entendimento dele, uma entidade que atua como interessada no processo não tem legitimidade para pedir que uma decisão seja revista. No recurso, a CNBB pede que o voto da ministra Rosa Weber, então relatora da ADPF 442, seja anulado. Em setembro, poucos dias antes de se aposentar, a então presidente do Supremo votou a favor da descriminalização do aborto nas primeiras 12 semanas de gestação. Na sequência, o julgamento no plenário virtual foi interrompido por um pedido de destaque do ministro Luiz Roberto Barroso, levando a discussão para o plenário presencial. No pedido, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil afirmou que houve vício de contradição, já que o voto de Rosa Weber foi lançado no sistema do plenário virtual horas depois do pedido de destaque de Barroso, ou seja, quando nenhum ministro poderia mais votar em ambiente virtual. Foi realizada no Tribunal Superior do Trabalho a cerimônia de outorga da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, a OMJT 2024. A homenagem foi criada em novembro de 1970 para valorizar a atuação de instituições e personalidades civis e militares que tenham se destacado no exercício das profissões ou servido como exemplo para a coletividade. Foram 55 personalidades homenageadas e 2 instituições escolhidas pelos ministros do Tribunal Superior do Trabalho e pelo Conselho da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho. Para o presidente do TST, ministro Lélio Bentes Corrêa, a condecoração demonstra a notoriedade da justiça trabalhista.
Temos aqui membros do Parlamento, autoridade do Poder Executivo, vice-presidente da República, o que dá conta, mais uma vez, da importância do seu trabalho para a sociedade brasileira e do seu prestígio entre as instituições da República. A Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho é concedida anualmente em 6 graus. A honraria máxima, o grão colar, foi entregue neste ano ao presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso. É sempre um prazer estar aqui no Tribunal Superior do Trabalho, que presta um importantíssimo serviço ao país e particularmente sob a presidência do presidente Lélio Bentes Corrêa. Homenagem boa é assim, quando a gente está vivo, né? Que dá para a gente celebrar em vida, mostrar para os filhos. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, foi homenageado no grau Gran Cruz. A comenda foi entregue pelo presidente do TST. O magistrado integra o STF desde dezembro de 2021 e recebeu a homenagem pela primeira vez. A Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul recebeu a honraria pela atuação durante as enchentes que causaram a morte de quase 200 pessoas e deixaram centenas de municípios em estado de calamidade. O coronel Jacob Aristeu Pinton representou a instituição e agradeceu o reconhecimento do tribunal pelo trabalho desempenhado durante um período difícil para os gaúchos. Todo o estado ele foi impactado direto e indiretamente, então nós tivemos assim várias frentes, várias equipes trabalhando, nossos recursos se esgotaram, contamos com a ajuda da União, dos estados vizinhos, todos os estados, praticamente todas as defesas civis do Brasil se irmanaram conosco. Outra instituição homenageada foi a Fundação Baquiana Filarmônica, que apoia e incentiva o desenvolvimento de atividades para a formação musical e cultural. Idealizada pelo maestro João Carlos Martins, a Baquiana Filarmônica foi representada pela esposa dele, Carmen Silva de Araújo Martins. Essa homenagem representa o reconhecimento do trabalho e do sonho do maestro de deixar um legado de democratização da música clássica e de amplo acesso a essa arte tão preciosa a todos os segmentos da sociedade. No próximo bloco, Corte Especial do STJ torna réu conselheiro de Mato Grosso do Sul por lavagem de dinheiro. E após descumprir medidas cautelares, homem conhecido como Sheik dos Bitcoins é preso em nova operação da Polícia Federal. A gente mostra já já. Francisley Valdevino da Silva, conhecido como Sheik dos Bitcoins, foi preso em uma nova operação da Polícia Federal em Curitiba. Ele é suspeito de comandar fraudes milionárias envolvendo criptomoedas. A prisão ocorreu após Francisley descumprir medidas cautelares, retomando as operações ilegais. Repórter Evelyn Araújo tem os detalhes. A Polícia Federal cumpriu o mandado de prisão preventiva contra Francisley Valdivino da Silva e 8 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a outros envolvidos. A investigação começou após denúncias de vítimas do esquema que apontaram que o homem, conhecido como Sheik dos Bitcoins, continuava com as fraudes e que utilizava a conta bancária de um ex-funcionário para ocultar gastos. O investigado, que é réu em ação penal decorrente da Operação Poé, foi posto em liberdade em junho de 2023 e estava se submetendo a diversas medidas cautelares, as quais demonstraram-se estarem sendo violadas no âmbito da presente investigação. De acordo com a investigação, o grupo comandado por Francisley prometia o aluguel de criptomoedas com o pagamento de remunerações mensais que poderiam alcançar até 20% do capital investido. Além disso, o investigado estava se utilizando de ex-funcionários e parceiros para ocultação de valores de origem não identificada, circunstância que pode ensejar ainda a responsabilidade criminal por novos crimes de lavagem de capital. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça tornou réu um conselheiro de Mato Grosso do Sul por lavagem de dinheiro e manteve o afastamento dele do cargo. As informações com Samanta Peçanha.
Por unanimidade, os ministros receberam a denúncia do Ministério Público Federal contra o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, Ronaldo Chadid, pelo crime de lavagem de dinheiro. Também, de forma unânime, a Corte Especial do STJ manteve o conselheiro afastado do cargo pelo prazo de 1 ano e proibiu o processamento de eventual pedido de aposentadoria nesse período. A denúncia é derivada da Operação Lama Asfáltica. Segundo a acusação, o conselheiro e outras autoridades fraudaram licitações e contratações superfaturadas no Tribunal de Contas mato-grossense. Ele teria entregue a uma servidora mais de R$700 mil em espécie. Os valores foram encontrados pela polícia em um cofre e uma mala na casa da funcionária, identificados com o nome de Ronaldo Chadid e de outros conselheiros de contas de Mato Grosso do Sul. Na sessão da Corte Especial, o relator ministro Francisco Falcão lembrou que, para o processamento de ação penal pelo crime de lavagem de dinheiro, não se exige a condenação prévia do agente pela prática do delito antecedente, mas sim a presença de indícios suficientes da existência do crime. O ministro observou que, conforme apontado pelo Ministério Público Federal, a guarda de grande quantidade de dinheiro em espécie pode configurar, em tese, o crime de lavagem de capitais. Justiça Federal do Amazonas condena 2 pessoas por tentativa de roubo de 47 quilos de ouro de garimpo ilegal. Ex-secretário de Mangaratiba é preso por violência doméstica. E a Polícia Federal e o Ministério Público do Piauí fazem operação contra promotor acusado de extorquir empresário. Vamos conferir. A Justiça Federal do Amazonas conseguiu a condenação de 2 pessoas por tentativa de roubo de 47 quilos de ouro de garimpo ilegal. O crime aconteceu em dezembro de 2023 e ficou registrado como a maior apreensão de ouro ilegal da história do Amazonas. Um dos homens foi condenado a 13 anos e 3 meses de prisão pela tentativa de latrocínio. Já a mulher recebeu a pena de 7 anos e 8 meses de reclusão pela tentativa de latrocínio e 1 mês de detenção por comunicação falsa de crime. Ambos também foram condenados ao pagamento de multa. O outro denunciado foi absolvido da acusação de latrocínio. No entanto, foi condenado por falsa comunicação de crime com pena de 1 mês de detenção, convertida em prestação pecuniária de 4 salários mínimos. O MPF recorreu da absolvição, buscando a condenação pelo latrocínio. O Ministério Público do Rio de Janeiro prendeu o ex-secretário de administração da cidade de Mangaratiba, Braz Marcos da Silva Marques, em Angra dos Reis. Braz Marcos é acusado pelos crimes de violência doméstica e estupro de vulnerável. Ele estava foragido há 5 meses e teve a prisão decretada pela Justiça em fevereiro deste ano, depois de descumprir medidas protetivas contra as vítimas e autoras da denúncia. Um levantamento sobre o acusado foi apresentado à promotoria, que solicitou à Justiça um mandado de busca. Com a prisão preventiva decretada, Braz foi localizado e enviado ao sistema carcerário. Operação da Polícia Federal e do Ministério Público do Estado do Piauí cumpriu mandado de busca e apreensão contra um promotor de justiça do Estado suspeito de exigir vantagem devida para arquivar a investigação contra um empresário. A vítima procurou a PF e relatou que havia sido abordada pelo promotor em um restaurante. O investigado teria dado prazo de poucos dias para que a vítima pagasse cerca de 3 milhões de reais para não ser mais investigada. Depois de confirmado o teor dos relatos da vítima, que ainda mostrou registros do recebimento de parte do montante pelo investigado num vídeo, o TJ do Piauí expediu o mandado de busca e apreensão contra o promotor. O MP do Piauí divulgou uma nota onde reafirma o seu papel de instituição que representa os interesses sociais e o combate ao crime e à corrupção, e reforçou que irá cumprir seu dever independentemente do investigado. A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça anulou provas colhidas em local usado por advogado como residência e escritório. A repórter Luana Carvalho tem as informações. A diligência de busca e apreensão foi deflagrada pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte. No contexto das investigações das operações Medellín, Anjos Caídos, Oriente e Infiltrados, destinadas a apurar os crimes de organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, foi expedido o mandado de busca e apreensão, que foi cumprido na casa do advogado, onde ele também exercia a profissão. O TJ local não conheceu do habeas corpus. No STJ, a defesa do advogado apontou ilegalidade da diligência, porque teria sido determinada em decisão judicial ampla e genérica, portanto, sem justa causa. Por isso, pediu a declaração de nulidade das provas obtidas. A defesa também argumentou que a execução da medida não contou
contou com a presença de um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, obrigatória, segundo o Estatuto da Advocacia. A sexta turma deu provimento ao recurso em habeas corpus e reconheceu a ilegalidade da busca e apreensão. O relator desembargador convocado, ministro Jesuíno Rissato, pontuou que foi expedido mandado de busca e apreensão sem respeitar o que determina o Estatuto da Advocacia. E ainda foi cumprido sem a presença de um representante da OAB. De acordo com o ministro, a indicação de elementos mínimos de autoria e de relevância do agente no contexto do crime são requisitos essenciais em situações graves, como as que envolvem decretação de prisão preventiva ou determinação de medidas probatórias na fase do inquérito policial. Uma parceria entre o Tribunal de Justiça de Alagoas e as indústrias do Estado oferece cursos profissionalizantes a pessoas privadas de liberdade. O repórter André Risco explica como a medida ajuda na ressocialização. O presidente Fernando Tourinho assinou um termo de cooperação que amplia, através da parceria com a Federação das Indústrias de Alagoas, o oferecimento de cursos de capacitação profissional para os egressos do sistema prisional alagoano. A gente vai estar investindo numa mão de obra que é de fundamental importância, inclusive para a nossa segurança, que é investir nas pessoas que estão dentro do sistema prisional, para que elas, quando saírem, saiam melhor do que quando entraram. A gente vai sentir qual é a necessidade e o que é que eles querem, porque tem que oferecer o que eles queiram, o que eles tenham aptidão para fazer. Com isso, você vai melhorar a reinserção dele quando ele sair do sistema prisional. O projeto Começar de Novo visa a sensibilização de órgãos públicos e da sociedade civil para que forneçam postos de trabalho e cursos de capacitação profissional para presos e egressos do sistema carcerário. O objetivo do programa é promover a cidadania e, consequentemente, reduzir a reincidência de crimes. Vimos nisso a grande oportunidade de diminuir a reincidência, porque as pessoas, à medida em que ela sai capacitado e com um segundo momento desse projeto é exatamente empreender, então vai vir o Sebrae junto, além da Casa da Indústria, que é esse primeiro passo, e a partir daí a gente ter a certeza de que a gente vai diminuir, de que essas pessoas possam reincidir e ter uma capacidade que dá a ele uma dignidade, não é? De ter uma formação. A seguir, a Biblioteca do Supremo completa 133 anos. E ainda, a TSE envia urnas eletrônicas para o Rio Grande do Sul substituir as que foram danificadas nas enchentes. Voltamos em instantes. O Tribunal Superior Eleitoral começou a enviar urnas eletrônicas para o Rio Grande do Sul, para substituir as que foram danificadas nas enchentes. Fábio Ruas. Depois de carregados com as urnas eletrônicas modelos 2020 e 2022, os caminhões vão da sede do TSE em Brasília para o novo depósito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, na cidade de Canoas. O antigo depósito em Porto Alegre foi inundado. O tribunal está tomando ali atitudes para que possam prover ali a eleição, de acordo com a necessidade ali da região. 6.500 urnas eletrônicas estão sendo enviadas pelo TSE ao Rio Grande do Sul. A medida é necessária porque cerca de 3.000 foram destruídas durante as enchentes que ocorreram no estado em abril. Nós vamos mandar o suficiente para substituir as urnas que foram estragadas e mais um quantitativo para atender a logística ali do Rio Grande do Sul. A chegada das primeiras urnas ao município de Canoas está prevista para 16 e 17 de agosto. Os outros lotes devem chegar nos dias 29 e 30 de agosto, junto com cabos e mídias de resultado e de aplicação. A distribuição aos municípios é feita pelo TRE Gaúcho. Para garantir que no dia da eleição tudo ocorra sem nenhum problema. O investimento estrangeiro e as atividades públicas é o assunto de um livro lançado na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal.
A obra foi tese de doutorado pela PUC São Paulo da advogada Carolina Reis Jatobá, consultora jurídica da Caixa Econômica Federal e professora de Direito. O livro Investimento Estrangeiro e as Atividades Públicas traz o posicionamento da legislação brasileira diante das orientações da Organização Mundial do Comércio e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Trata também do regime jurídico atual dos investimentos estrangeiros no sistema de normas brasileiro, do ponto de vista da regulação e da contratação pública. Nesta semana, a Biblioteca Ministro Vitor Nunes Leal, no Supremo Tribunal Federal, completou 133 anos. O espaço, que reúne um acervo de mais de 150 mil itens e obras raras, tem sido fonte de informação para ministros, pesquisadores e estudantes. A reportagem de Carolina Chaves. Um acervo específico para a área do direito que reúne coleções especiais, obras raras e a memória institucional. São 150 mil itens, desde a gestão do Visconde de Sabará, no século XIX, até os dias de hoje. Há 133 anos, a Biblioteca do Supremo Tribunal Federal serve de fonte de informações para pesquisas de estudantes, profissionais do direito e ministros. O espaço recebeu o nome de Vitor Nunes Leal em homenagem ao ministro responsável pela organização da jurisprudência do STF. Aqui é possível encontrar raridades como exemplares das 7 constituições que já existiram no Brasil. Nós temos uma doutrina atualizadíssima em direito constitucional, em direitos humanos e direito processual. Nosso acervo é realmente muito bom. E também nós temos a jurisprudência histórica. Até 1950, a biblioteca cataloga essa jurisprudência. Rafael vem diariamente estudar na biblioteca. Ele garante que a estrutura possibilita a rotina de estudo que precisa para passar no concurso público. Tem internet liberada, acesso aos livros. Como o meu objetivo é mais estudo para concurso, é um estudo mais direcionado e tem um curso específico, eu não preciso tanto recorrer a doutrinas, jurisprudência, para o concurso que eu almejo. Mas, se eventualmente eu precisasse, estaria aqui à disposição. Além de ser um centro para estudos e pesquisas, a biblioteca promove diversas atividades culturais e de difusão do conhecimento, como palestras, cursos e exposições. Nesses 133 anos, o espaço tem se reinventado para acompanhar a evolução tecnológica. Neste ano, a biblioteca se prepara para a conclusão do processo de digitalização de 42 obras raras do século XVIII, que vão ficar no catálogo do repositório digital. O investimento em tecnologia permite oferecer acesso digital ao acervo, facilitando a preservação e a consulta aos documentos. O espaço integra a rede virtual de bibliotecas, que inclui 11 instituições públicas do Brasil e do exterior, como, por exemplo, a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. É uma rede da qual fazemos parte que integra acervos, né? É um trabalho coletivo da Senado, Câmara, TST, STJ e outras bibliotecas, são 11. Então, nós fizemos uma seleção de 42 obras que só nós temos na rede do século XVIII e estamos digitalizando e pretendemos entregar até o final do ano, dezembro, e estarão no nosso repositório digital. O respeito ao passado e os olhos abertos para as novidades permitem que a Biblioteca do Supremo Tribunal Federal ajude a oferecer elementos para a construção de um futuro melhor. Gabriela é estudante de biblioteconomia e trabalha como auxiliar na Biblioteca do Supremo. Ela afirma que trabalhar aqui é uma oportunidade de aprendizado, principalmente pelo contato com as obras raras. É muito diferente, né? Parece tão distante para a gente quando a gente pensa em uma obra rara. Tem uma delicadeza, uma questão a mais para fazer essa digitalização, mas é muito feliz e o resultado cada vez melhor, né? O Tribunal de Justiça Gaúcho vai contar com a atuação de 2 novos núcleos da Justiça 4.0 para tratar de processos da Fazenda Pública relativos às enchentes. Repórter Martina Santos. Os núcleos da Justiça 4.0 Enchentes 2024 foram criados com o objetivo de organizar a distribuição e o julgamento de processos referentes à tragédia que atingiu o Estado. Mas apenas ações contra entes públicos estão sendo monitoradas. Houve essa criação desses 2 núcleos.
para ações envolvendo direito público, ações contra entes públicos, Estado e município basicamente. E as ações mais comuns que nós temos percebido são ações indenizatórias, de pessoas que perderam seus bens, suas casas, seus móveis nas enchentes, e ações por benefícios sociais negados. Então, são núcleos que foram criados, não foram implantados ainda, serão implantados na medida que houver um aumento desse número de ações. Os núcleos terão validade de 2 anos e estão divididos em demandas ajuizadas na Vara da Fazenda Pública e no Juizado da Fazenda Pública. O juiz corregedor Thiago Twide Luiz explica que cada núcleo terá ao menos 3 magistrados. Nós temos essa equipe de juízes corregedores aqui que trata dessa matéria na corregedoria. Há um grupo de servidores fazendo o acompanhamento dessas demandas à medida que elas forem ajuizadas. É um grupo que verifica o cadastramento, se conta com o assunto correto no EPROC, para a gente ter um número fidedigno. E são cerca de 10 servidores fazendo esse trabalho. E esses núcleos, quando forem instalados, serão constituídos por no mínimo 3 magistrados. A seguir, programa de atendimento desburocratizado e simplificado, desenvolvido pela comarca de Belo Horizonte, vai funcionar também em todas as unidades de primeira instância. E no Dia Internacional dos Povos Indígenas, a gente fala sobre as lutas, os direitos e as tradições dos povos originários do nosso país. Voltamos já. Hoje, 9 de agosto, é o Dia Internacional dos Povos Indígenas, a data constituída pela ONU em 1995. A repórter Evne Araújo mostra agora a luta, os direitos e como vivem os povos originários do nosso país. Vamos acompanhar. Brasil, um país multicultural, de gente branca, preta, parda, de quilombolas e principalmente de pessoas indígenas. A história do país está entrelaçada à dos povos originários. Temos quase 2 milhões de indígenas declarados, cerca de 305 etnias, 274 línguas faladas. População que resiste bravamente há 524 anos. Em plena capital do país, a menos de 20 minutos da Praça dos Três Poderes, a comunidade Tecorral Guajajara luta para resistir em meio à cidade grande. 54 famílias vivem em casas de pau a pique, a maior parte vinda do Maranhão, fugindo da violência contra os indígenas da região. Por que está acontecendo esse conflito, né? Conflito hoje é por causa de terra. O recado na entrada da aldeia invoca a Constituição. A medida foi tomada por causa das sucessivas tentativas de tomada das terras, que ficam em um bairro nobre de Brasília. A posse do território está em disputa judicial. Como respeito a quem estava nessas terras antes mesmo de o Brasil ser Brasil, a Constituição de 1988 foi um marco para a garantia de direitos. A lei maior do país tem um capítulo destinado aos povos indígenas. Ela reconhece os territórios, os costumes, as línguas, as crenças e as tradições como bens que devem ser respeitados e protegidos. No artigo 231, é importante verificar o seu viés sociológico e antropológico, porque rompe com aquela antiga visão de que nós fomos descobertos por portugueses. Na verdade, os indígenas são povos originários, ou seja, já estavam aqui. Atualmente constam 736 terras indígenas nos registros da FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Essas áreas representam aproximadamente 13% do território brasileiro, localizadas em todos os biomas, principalmente na Amazônia Legal. O trabalho para a garantia de direitos dos povos indígenas passa também pelo Poder Judiciário. A juíza do Tribunal de Justiça do Amazonas, Andréa Jane Silva Medeiros, atua há mais de 25 anos junto às comunidades da Amazônia. A juíza faz parte do grupo que trabalhou para a tradução da Constituição para o Nhangatu, conhecido como o Tupi moderno. Discutir com esses indígenas o artigo 5º da Constituição, o artigo 231 e 232, discutir ainda
coisas que na sociedade indígena não se imagina, como pensão alimentícia, taxa, imposto. Tudo isso me deu um aprendizado ímpar, me deu um conhecimento ímpar do que é ser indígena, do que da necessidade que esses povos têm, do conhecimento até dos seus próprios direitos. A primeira Carta Magna em língua indígena. O lançamento foi feito no ano passado pela então presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. A Constituição traduzida promove os direitos dos povos no marco da Década Internacional das Línguas Indígenas das Nações Unidas, 2022-2032. Chay é coordenadora da Canindé, uma organização que trabalha com mais de 20 etnias no norte e no centro-oeste do Brasil. Ela foi a primeira indígena a discursar na abertura de uma conferência do clima em 2021 em Glasgow, na Escócia. Na COP26, a ativista reforçou a importância de as ações sobre a preservação ambiental incluir os povos originários. Quando a gente fala de chamar as pessoas para a luta, a gente não está simplesmente pedindo para que o não indígena, para que o homem branco nos existe, mas para que ele entenda que essa luta é uma luta dele também. Que quando a gente fala de futuro, a gente não está falando só do futuro dos nossos territórios, das nossas crianças, mas também do futuro de todas as crianças. E neste Dia Internacional dos Povos Indígenas, o Conselho Nacional de Justiça lançou as normas e o manual sobre direitos de pessoas indígenas privadas de liberdade nas versões em inglês e espanhol. Os textos em inglês e espanhol estão disponíveis na internet. A capa do manual mostra indígenas num ritual dentro de uma oca. As versões em língua estrangeira reproduzem uma resolução do Conselho Nacional de Justiça de 2019, que estabeleceu normas para o tratamento de pessoas indígenas acusadas que respondem a processos, condenadas ou presas. No mesmo ano, o CNJ também elaborou um manual de implementação dos procedimentos para tribunais e magistrados. Segundo o texto, o encarceramento de indígenas deve ser tratado como exceção, com medidas cautelares e penas restritivas de direitos adequadas aos costumes e tradições de cada povo. Indígenas privados de liberdade têm direitos específicos, de acordo com as necessidades culturais, a atenção à alimentação e o respeito à identidade religiosa. A autodeclaração da pessoa indígena, o direito de ser entendida e se fazer entender por meio de intérprete, por exemplo, devem ser observados desde o início do processo penal. Segundo o CNJ, as traduções para o inglês e o espanhol mostram um compromisso em garantir que as diretrizes sejam conhecidas em escala global. O programa de atendimento desburocratizado, humanizado e simplificado, desenvolvido pela comarca de Belo Horizonte, o PAS, vai funcionar também em todas as unidades de primeira instância. Repórter Kátia Matos mostra que ele está sendo implantado de forma progressiva para atender o cidadão. Basta chegar ao Fórum Lafayette, no centro de Belo Horizonte, para saber quem procurar ou a qual setor se dirigir. Na recepção, tem sempre um integrante da equipe do Posso Ajudar para prestar informações e fazer o direcionamento. Dá uma informação qualificada, uma informação mais direta, uma informação mais simplificada. E, se for necessário, elas conduzem essa pessoa até as secretarias, até onde ela precisa ser atendida. O Ítalo entrou no fórum cheio de dúvidas, mas não ficou perdido. O atendimento aqui foi bacana, o pessoal é sempre bem atencioso, atende a gente da forma correta, sabe orientar certinho. Até gostei mesmo que a moça até me acompanhou até o local. Quando a pessoa precisa de suporte dentro do prédio, é acompanhada passo a passo. Eu consegui entender direitinho, né? Esse pessoal me explicou ali dentro, tanto lá embaixo e tanto aqui em cima, né? Com essa abordagem acolhedora, a pessoa não sabendo nada, a gente consegue entender o que ela quer. A partir desse acolhimento, porque a gente vai abordando, vai fazendo perguntas para ela, elas se sentem à vontade com a gente e a gente vai conseguindo entender qual que é o problema dela, o que ela precisa resolver. Essa abordagem faz parte do PAS, projeto de atendimento desburocratizado, humanizado e simplificado, desenvolvido pela comarca de Belo Horizonte.
É uma proposta que a gente faz dentro desse aspecto que existe de acesso a uma ordem jurídica justa, dessa necessidade da gente procurar o processo justo, né, que envolve o acesso à justiça, de um atendimento mais próximo, mais humanizado, mais ativo, principalmente em relação àquele jurisdicionado, aquele cidadão mais vulnerável, que chega até os fóruns. Além da recepção humanizada, o PAS simplificou também o atendimento. É muito comum chegar aqui no fórum pessoas com intimação de outras unidades ou de outras comarcas. Quando isso acontece, elas não precisam mais se deslocar. Agora é possível resolver tudo aqui mesmo. A pessoa não precisa ir em outra comarca, se for uma intimação também do prédio da Raja ou de algum prédio externo, ela também consegue fazer essa intimação aqui mesmo no prédio, sem necessidade de ir lá. Só a comarca de Belo Horizonte, ela tramita 850 mil processos. Então é um mundo. São vários prédios, são 12 prédios. E isso a gente está falando da comarca de Belo Horizonte. Se a gente entrar nos demais ramos do Poder Judiciário, a gente vê que é uma infinidade de portas. Né? E essa situação é muito difícil para o judicionário, para o cidadão entender. Então, qualquer prédio que ele chegue, é importante que ele tenha uma informação qualificada. Né? Se ali pode ser prestado serviço, mas se ali não for o local de prestação de serviço, que ele seja encaminhado para o local correto. Né? E não que ele fique de uma forma kafkiana, batendo de porta em porta. O projeto vai funcionar em todas as unidades de primeira instância e está sendo implementado de forma progressiva, com prioridade para os locais com maior número de usuários. Essa proposta ela vai sendo feita, já está sendo feita já tem algum tempo, né? Principalmente no Fórum Lafayette, mas hoje já está expandindo para os outros fóruns, né? Fórum Raja, para o CIA, para o Fórum Digital Venda Nova. E a ideia sempre é a mesma, a gente tem um atendimento integrado, para passar uma informação qualificada, simplificada e um atendimento mais acolhedor, principalmente para aquela pessoa mais vulnerável. Fiquei satisfeito. Muito agradecido. No Maranhão, a Justiça do Trabalho inaugurou novas instalações da unidade do Sejusc na cidade de Imperatriz. A iniciativa é estimular a prática da mediação e conciliação em ações trabalhistas. As novas instalações do Sejusc estão no Fórum Manuel Alfredo Martins e Rocha, sede das Varas do Trabalho de Imperatriz, a segunda maior cidade do Maranhão. A solenidade de entrega foi conduzida pela presidente do TRT da 16ª Região. Segundo a desembargadora Márcia Andréa Farias, esse momento reforça o compromisso da Justiça do Trabalho em oferecer à sociedade maranhense um ambiente alternativo para estimular a política conciliatória. Uma professora será reintegrada à universidade após uma demissão indevida enquanto estagiava fora do Brasil. Fátima Uchoa acompanhou o julgamento da Justiça Federal da Primeira Região e traz as informações. A professora é da Universidade Federal do Recôncavo, da Bahia. Para formalizar a licença e viabilizar o estágio no exterior sem prejuízos, ela iniciou o processo administrativo e adiantou as aulas, com ciência da universidade. O problema é que o país de destino, a Inglaterra, mudou as regras de circulação de estrangeiros, ocasionando atraso na ida da professora, que não retornou à universidade, pois já tinha ministrado as aulas daquele semestre, mas buscou formalmente a universidade para relatar o atraso na viagem e requereu prorrogação da licença, o que foi concedido. Assim que liberado, a docente viajou para cursar o estágio no exterior. Só que quando retornou ao Brasil, havia processo administrativo disciplinar para apurar faltas e ela foi demitida do Serviço Público Federal. Quando o caso chegou aqui ao TRF1, a primeira turma confirmou a sentença para conceder à professora o direito de ser reintegrada ao quadro, além de receber o pagamento retroativo de vencimentos, férias indenizadas e auxílio à alimentação, referentes ao período em que ficou afastada. O colegiado acompanhou o voto do relator desembargador federal Moraes da Rocha, para quem a demissão por suposto abandono de cargo foi indevida, porque não ficou comprovada a ausência intencional da servidora, que agiu de boa-fé perante a administração e comunicou todos os fatos. A seguir, exposição poética em homenagem à memória e à identidade de Minas Gerais é aberta no STJ. E a gente também fala sobre os 22 anos da nossa TV Justiça e todas as mudanças ao longo desse tempo para levar o melhor conteúdo até você.
A TV Justiça completa 22 anos no próximo domingo, dia 11 de agosto. Ela foi criada para levar informação aos brasileiros sobre o poder judiciário. É uma das poucas no mundo que transmite os julgamentos do plenário à íntegra. A emissora tem 29 programas, um jornal ao vivo e boletins de notícia. A TV Justiça passa por uma transformação. A repórter Viviane Novaes conta pra gente. Em 2024, a emissora mudou do canal 53 para o canal 1 na TV aberta em Brasília. Agora está pertinho dos canais de grande audiência e continua sendo transmitida para todo o país pelo YouTube, canais por assinatura e pela antena parabólica, e com sinal muito melhor, em alta definição. No ano em que completa 22 anos, o Canal 1 não é a única mudança. A TV Justiça está passando por uma grande transformação. Central técnica, arquivo, camarim, tudo está mudando de lugar. Os primeiros estúdios a ficarem prontos foram do Jornal da Justiça e do Direto do Plenário. Novos cenários e uma tela de LED para entradas ao vivo de repórteres, artes ilustrativas, entrevistas e imagens do que está acontecendo no dia. O Jornal da Justiça tem agora uma única edição, às 6 da tarde, com 1 hora de duração, para contar tudo o que acontece no Poder Judiciário. O formato do Direto do Plenário, que acompanha os julgamentos ao vivo da Suprema Corte, também está repaginado, agora sob o comando da jornalista Flávia Alvarenga. A gente consegue comentar no estúdio e explicar de uma forma mais fácil o que aquele ministro disse, o que o relator disse no voto dele, traduzir. Então a gente vai traduzindo com a ajuda da consultora para explicar. E o que muda agora para o cidadão, né? As sessões do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral ganharam o mesmo formato das sessões do STF. É o Direto do Plenário TST e o Direto do Plenário TSE, ancorados por Paulo Leite. A gente faz um esquenta, né, da transmissão, como se fosse ali um pré-jogo da sessão plenária. A gente mostra o que os ministros vão analisar e sempre vem um convidado para analisar, para explicar para a gente o que os ministros vão julgar. A prioridade é sempre o ao vivo, né? Então, assim que começa, a gente passa para a sessão plenária, passa para os tribunais, para o TST ou para o TSE, para acompanhar a sessão. A grade de programação foi reformulada, com faixas de horários mais organizadas e com espaço também para cultura e educação. E tudo com a mesma orientação. Linguagem simples, nada de juridiquês, para que o telespectador da TV Justiça entenda fácil o que o judiciário está fazendo. O grande desafio da gente é levar para o telespectador as decisões que são muito sérias de uma forma agradável, que eles tenham prazer em assistir, tenham interesse em assistir. A programação também foi repaginada com novas chamadas e vinhetas. A TV Justiça também aprendeu a conversar com as redes sociais. A TV fala com as redes sociais, com o YouTube, com o Instagram, com o Twitter da Rádio da TV Justiça. Há toda uma conversa, um vende o outro, um fala do outro, a gente se completa, informando e levando entretenimento para o povo. E vem coisa nova por aí na parte de entretenimento, em parcerias com outras TVs. Essas parcerias são feitas por meio de trocas, né? Programas da TV Justiça vão para outras emissoras, assim como os deles também passam aqui. E, além disso, estão sendo feitos contatos também para exibição de filmes que têm a ver com o tema judiciário. Aos 22 anos, a TV Justiça é jovem, bonita e quer atrair cada vez mais espectadores na missão de informar, educar e mostrar que o judiciário tem tudo a ver com a vida de cada cidadão brasileiro. Em breve, a TV Justiça também terá um aplicativo para celular. Em cartaz, Mineiridades, exposição poética em homenagem à memória e identidade de Minas Gerais no Espaço Cultural STJ. Kátia Gomes tem os detalhes. As igrejas barrocas de Ouro Preto, consideradas patrimônio da humanidade, estão em várias telas.
De um lado, janelas coloniais representando a cidade histórica, do outro, prédios modernos como a reitoria da Universidade Federal de Minas Gerais. Também ganhou espaço na exposição o Museu Abílio Barreto. Antes, o casarão, construído em 1883, funcionava como sede da fazenda onde foi instalada a capital mineira. As pinturas representam o olhar do artista plástico Alexandre Menezes. Ele também é arquiteto e urbanista, além de dar aulas de desenho. Alexandre revela que o material usado nas telas é peculiar. Eu uso muito vassoura, escova de dente, elementos que não são comuns na pintura, né? Tinta acrílica sobre tela. E para mim, muito importante, isso nasce do desenho, né? Eu desenho, eu vou na rua, desenho na rua e depois vai para o ateliê e vira essas grandes pinturas. Apesar dos espaços diferentes representados nas 30 telas, há uma semelhança entre elas. Conseguiu perceber? Os rabiscos, os espirrados, os escorridos, tem um pouco a ver com o vento, com o som, com a perturbação de estar na rua, com o barulho. Então não é só o mundo que a gente vê, tem muito mais coisas aí. A Tainá é estagiária do STJ e, além de se encantar com as pinturas, voltou no tempo e lembrou da época em que era criança. Identifiquei a igreja que está lá na frente. Na hora que eu vi, eu lembrei de recordação de infância e tudo. Muito bonito. É uma exposição muito boa para quem quer conhecer, descobrir um pouquinho mais sobre Minas também. A exposição pode ser vista até o dia 4 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 7 horas da noite. A entrada é de graça. E uma última notícia. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, concedeu liberdade provisória ao ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, e ao ex-assessor de Assuntos Internacionais da Presidência da República, Felipe Martins. O relator impôs uma série de medidas cautelares que devem ser cumpridas pelos dois, sob pena de decretação de nova prisão preventiva. As obrigações incluem o uso de tornozeleira eletrônica, o cancelamento de passaportes e a proibição do uso de redes sociais e de comunicação com outros investigados. Silvinei Vasquez é investigado pelo suposto uso irregular da máquina pública para interferir no processo eleitoral de 2022, impedindo ou dificultando o trânsito de eleitores. Já Felipe Martins é investigado pela tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Continue com a nossa programação. Obrigado pela companhia. Bom fim de semana para você.